Ora viva, boa tarde, seja bem-vindo a mais um programa Debate Internacional. Sábado sim, entramos em sua casa para olhar um bocadinho que mexe com a conjuntura internacional e hoje não fugimos à regra e temos aqui um trio de convidados que de certeza vai ajudar muito a perceber o que acontece fora de portas. E é quem passo a saudar a partir de já, vou começar mesmo com o Mati Melana. Boa tarde, como está? Boa tarde, Jackson, tudo bem? Mandar meu jogo para os telespectadores e convidar a boa discussão para aqui, para a auscultação, digamos, aqui do debate em relação à vida internacional. Senhor Bolungo, boa tarde, como está? Boa tarde, eu estou ótimo, saudar as pessoas que nos acompanham a partir de casa e dizer que estamos aqui para mais um debate sobre assuntos internacionais e sobre aquilo que tem acontecido nos últimos dias. Obrigado. Saia, por favor, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Jackson. Boa tarde, Matamulano. Boa tarde, Alves. Boa tarde, nossos telespectadores, tanto aqueles que nos acompanham aqui a partir de Moçambique e outros que se encontram na diáspora. Obrigado. É desta forma assim que nós vamos iniciar o nosso programa de hoje e temos como assunto uma nota publicada nesta segunda-feira, Estados Unidos alertar a comunidade em geral sobre ataques russos à Ucrânia, isto antes do dia da independência da Ucrânia, que foi celebrado ainda esta semana, e também quando contamos 6 meses deste conflito ou desta missão especial que acontece naquele país do leste europeu. Eu vou usar a mesma sequência de saudações. Mati Melana, essas declarações dos Estados Unidos, o que é que elas são? Bom, penso que são declarações que seguem a um ato, digamos, um ato trágico, terrorista, da morte da filha de um filósofo russo, Daria Dugin, e que praticamente se esperava, segundo aquilo que se engendrou, se esperava que a Rússia tivesse uma reação exprompt, imediata, que fosse a coincidir com a data da independência, da celebração da independência da Ucrânia. Coisa que não aconteceu. Primeiro porque não é o modus operandi da Rússia. A Rússia já mostrou que não atua quando se espera dela, naquele momento, pelo menos isso. Por outro lado, bom, é uma forma este anúncio é uma forma de procurar talvez desviar a atenção da comunidade internacional em relação àquilo que está a acontecer realmente no terreno, que são as baixas, que são as perdas dos ucranianos, do exército ucraniano no campo de batalha. Portanto, eu penso que neste momento trata-se de facto de afastar aquilo que é a opinião pública, quer dizer, daquilo que está a acontecer realmente no terreno. De facto, também espera-se que a Rússia poderá ou possa incrementar ou mudar um bocadinho naquilo que é o tempo, que é o passo que está a levar na operação especial, tendo em conta, obviamente, aquilo que são as novas, que é o armamento que está a ser colocado na Ucrânia. Muito obrigado. Vou falar agora com o Molungo. Estamos numa semana mais uma semana na qual o discurso é o mesmo, pelo menos dos Estados Unidos e da própria Ucrânia, que há mais ataques. Será mais um discurso que só vem se destacar, talvez, pelo fato desta semana ter-se celebrado mais uma data da independência da Ucrânia? Eu acho que o discurso é um discurso um pouco elaborado e muito bem elaborado sobre a perspectiva daquilo que eram as expectativas que eles tinham sobre o cenário da guerra, mas contrariando este cenário, se nós buscarmos da história, temos o fenómeno da Primeira Guerra Mundial, que foi o pretexto da Primeira Guerra Mundial, que é a morte do arquiduque Francisco Ferdinand. Então, a partir daí, o sistema internacional esqueceu-se das causas que despoletaram esta guerra e usou o pretexto que é a morte deste arquiduque como sendo ele a causa principal da guerra. Então, nesta mesma senda, os Estados Unidos da América
e a Ucrânia queriam usar a morte da filha do filósofo russo como sendo este um pretexto na qual a Rússia, se calhar, iria engendrar um ataque massivo naquele território, aproveitando, se calhar, desta data comemorativa. Mas, no meio disso tudo, há um dado bastante interessante que tem que ser, não pode passar despercebido, é que os Estados Unidos mandou retirar toda a sua equipe diplomática de Kiev. Então, se os Estados Unidos manda retirar esses diplomatas, enquanto o Ocidente já vem nos meios de comunicação aludindo que os russos, ou o avanço dos militares russos está controlado, então significa que eles também já estão a abrir espaço a uma percepção de que, se calhar, esse avanço russo não está devidamente controlado no território, tanto que eles, por medo ou por uma questão de ameaça de que um ataque iminente à capital pode acontecer e com mais força, devido a este avanço das forças russas, eles mandam retirar os diplomatas naquele território. E para a própria Ucrânia, este é um sinal flagrante de que o avanço russo é iminente. Então, a qualquer momento, estará às portas de Kiev. Então, se calhar, o Zelensky devia abrir mais espaço para negociar e descorando um pouco daquela afirmação dele de que, olha, nós estamos a libertar o território e da mesma forma como os russos ocuparam a Crimeia, é da mesma forma que a última zona a ser libertada será a Crimeia. Então, é a Ucrânia tentar olhar para esses sinais que vêm acontecendo no seu território como sinais de que algo está diferente dos últimos meses. Muito obrigado. Saia, na mesma senda, por favor. 31 anos da independência, 6 meses de guerra, a morte da filha do grande ideólogo do regime de Kremlin, e os Estados Unidos alertam, neste caso, a Ucrânia para tomar medidas sobre possível invasão em massa, neste caso, da Rússia. Eu penso que os Estados Unidos, ao tomar neste caso essa posição, é uma estratégia, porque no passado já acompanhamos um cenário idêntico, em que Israel estava a celebrar um dia muito importante, portanto ficou distraído e foi atacado de surpresa, Guerra de Yom Kippur. Agora, os ucranianos celebraram a independência. Agora, o Volodymyr Zelensky alertou a população para que eles não tivessem uma comemoração assim, pública, por uma questão de prudência, porque a Rússia eventualmente poderia intensificar ataques. Mas não foi o que aconteceu, porque as estratégias da guerra ou as estratégias de ataque de cada Estado estão conservadas e eles sabem perfeitamente sabiam perfeitamente que a Ucrânia estaria preparado para repelir esses eventuais ataques. Por favor. E aqui dois comentários, na verdade. Primeiro dizer que a recomendação de Zelensky para que a população não comemorasse o Dia da Independência foi bestial em termos de guerra de informação, de marketing. De facto, são 5 estrelas para o regime de Zelensky neste tópico. Porquê? Porque, na verdade, não há condições para comemorar esta data. Quer dizer, por perder si, não existem tais condições. Tanto financeiras como sociais e por aí fora. De segurança, não existem. Então, é mais, quer dizer, mais simples e melhor ainda procurar vender esta fraqueza, esta fragilidade como, quer dizer, uma tentativa do chefe de Estado em se preocupar com o bem-estar da população, da segurança da população, mas o que não é verdade. Portanto, de uma outra maneira não haviam condições para que o governo de Zelensky, para que a população ucraniana saísse às ruas e festejar esta data. Por outro lado, quer dizer, já uma questão de remarca para o colega, quer dizer, a questão é uma narrativa do Ocidente, da mídia ocidental, quer dizer que o Alexander Dugin é o grande ideólogo de Vladimir Putin, do regime de Putin. Isto é simplesmente errôneo, quer dizer, é simplesmente falso.
Quer dizer, o Dugin não está em nenhum, vamos lá, em nenhum comitê, nenhuma, digamos, comissão ligada ao poder russo. Tanto, mas porque Dugin fala das tradições, ele propaga aquilo que são os valores tradicionais. E que, por sinal, é aquilo que o regime, que o Vladimir Putin, que a Rússia como tal, comunga. Então, por força disso, o Ocidente pega nesta questão, nesta coincidência, e vem vender aqui a fita de que Dugin é o grande ideólogo de Putin. O que não é verdade. E mais do que isso, usa-se esta capa para diminuir o flagrante delito, o flagrante, quer dizer, crime cometido, que é terrorismo de Estado. Porque foi provado praticamente em menos de 24 horas, 48 horas, o FSB, os serviços de segurança russos, pegaram, quer dizer, trouxeram a pessoa, quer dizer, que perpetrou o ataque, que é alguém que faz parte daquilo que são as fileiras dos serviços secretos de segurança ucraniano. Portanto, é aqui para trazer aos internautas que é bom que fiquem tornem-se um pouco mais céticos em relação àquilo que estão aqui a vender. Alexander Dugin é um grande filósofo russo, e já agora, até porque as visões do Dugin não são amplamente, digamos, comungadas na sociedade russa. Não são, não. Portanto, não é por aí. Está certo. Por favor, saia. Bom, as convicções e a informação que, na verdade, nos é proporcionado, eu penso que são fatores que nós devemos trabalhar e devemos peneirar. Porque, com certeza, antes de trazermos as nossas análises, nós peneiramos, nós lemos muita coisa e peneiramos e, na verdade, constatamos o que é bom e o que não é bom. Isso é o que nos torna, na verdade, grandes analistas. Agora, nós temos acompanhado, por exemplo, na Rússia, temos a figura do Kirilo, o patriarca ortodoxo. Agora, alguém pode dizer que ele não comunga dos ideais do regime, que até costuma, às vezes, aspergir as armas que vão combater na Ucrânia. Agora, se esse que é adjetivado de ideólogo do regime de Kremlin, na verdade também aparece o Sergei Lavrov, a dar apoio, praticamente nós podemos tirar relações de que, na verdade, comunga ou contribui, na verdade, com o regime do dia. Então, estamos numa situação onde, por não ter certezas, nos resta mesmo especular e achar. Bom, especular, eu não diria especulações. Sim. São possíveis hipóteses que nós estamos a levantar. Okay. São possibilidades. Tá, desculpa, eu vou colocar aqui uma questão muito simples. Quero então isto dizer que quando um chefe de Estado, quando líderes do governo se fazem presentes a uma cerimónia trágica, uma cerimónia fúnebre, não é? De um cidadão morto injustamente, em circunstâncias horríveis, estamos com isto a dizer que aquele cidadão, o defunto, quer dizer, o findo, fazia parte do regime. Não, o facto do Lavrov aparecer, quer dizer, ele tinha que aparecer, quer dizer, a cúpula governativa, a elite governativa russa tinha que se fazer, e não só, a elite, quer dizer, e a população em geral tinha que fazer-se presente nesta cerimónia. Então, ainda não significa isso. Então está a acreditar que isto é uma coincidência, este fato acontecer não agora. É coincidência, é como deve ser, é como as coisas devem ser. Tá certo. Portanto, é uma forma que o poder tem, quer dizer, que o governo tem de mostrar com o povo que repudia tais ações. Certo. Portanto, quando há mortes, tiroteios, quando matam estudantes, alunos nas escolas, nos Estados Unidos da América, não é? E quando se tem lá dirigentes que se fazem presentes nestas cerimónias, não se está a dizer que as pessoas mortas fazem parte da cúpula governativa. Portanto, é mesmo por aí. Muito bem, vamos tomar o segundo assunto que ainda está conectado a desta vez é do Zelensky, que juntou, criou apoio, assim que se diz, para tomar Crimeia, e ele usou uma frase que eu quero citar aqui: a guerra começou com a ocupação na Crimeia e vai terminar com a libertação de Crimeia. Estas foram as palavras dadas pelo estadista ucraniano no início desta cimeira virtual, que de certeza juntou lá aquelas individualidades que estão a favor da sua libertação e, enfim, este é o discurso que se apresenta. Alves, é contigo que eu começo.
Zelensky ainda acredita em milagres. É verdade, é verdade. Eu acho que o Zelensky e a própria Ucrânia têm uma fé incomparável, porque a ideia de que a guerra, tendo começado com a ocupação da Crimeia, já lá nos fogem praticamente 8 anos, desde 2014, a mesma irá terminar com a libertação deste mesmo espaço geográfico que é a Crimeia. Mas no terreno verifica-se um avanço, embora nas últimas semanas supostamente este avanço não seja tão significativo, mas ela lá existe porque dentro do território ucraniano, e quando é 1 centímetro ou é 1 metro por dia no seu território, significa muito para a soberania do Estado e principalmente para o orgulho de uma nação e das forças de defesa e segurança. Então, este é um sonho no qual o Zelensky, se calhar, nem acorda para urinar, ele se calhar está uma bela adormecida, não consegue perceber que este avanço ou ele senta para negociar ou se calhar ele tenta uma outra forma de escapulir-se dessa situação toda, porque está de mãos atadas e a Rússia vai avançando, apesar das pessoas a opinião ocidental tem a máxima de que não, a Rússia tinha a ideia de que a guerra ia durar pouco tempo, um ataque que supostamente levaria pouco tempo, está levando mais tempo do que devia, estamos a 6 meses. É verdade que se calhar para aquilo que a Rússia ansiava era pouco tempo, mas também pelo tempo que a guerra vem levando, vai despertando algumas coisas à própria Rússia que são muito importantes para seu posicionamento pós-guerra perante algumas relações com os Estados europeus. Então, eu percebo essa ideia de criar uma cimeira por parte de Zelensky como uma forma de escutar, como uma forma de perceber os ânimos, quem ainda continua do lado dele, quem ainda apoia esta ideia de continuar a resistir numa guerra que mostra-se a cada dia que passa sendo uma guerra perdida. Então ele precisa fazer um estudo, uma avaliação para perceber o ânimo de cada estadista. Muito obrigado. Matimulano, eu sinto que tem uma opinião sobre este assunto. É contigo que eu vou agora. Mas bom, na verdade é isso. Quer dizer, o Zelensky, na verdade eu não diria que ele está a sonhar. Ele sabe muito bem o que está a dizer. Ele é um bom ator, que ele não tem convicção nenhuma de que isso poderá alguma vez acontecer. Mas é o papel que ele tem por desempenhar. Então tem que dizer tais coisas, porque na verdade quem comanda o baile, já sabemos há muito tempo que não é Kiev, não é Zelensky, é Washington. E mais uma prova disso é o tal o tranche há pouco tempo, não é? Liberado pelos americanos, que cerca de 3 bilhões de dólares para o apoio militar. Portanto, está claro que ele tem que continuar a fazer este jogo, a dançar a música da revolução e da retoma digamos, dos territórios perdidos. Mas isto é impossível, tanto mais que, se formos olhar para aquilo que é o caráter da guerra ou das ações ucranianas ultimamente, que são ataques esporádicos e com apoio à questão do terrorismo mesmo, que houve ataques na Crimeia, houve ataques em algumas cidades fronteiriças da Rússia, e esta morte, este assassínio da Daria Dugin, e mais ainda hoje, os serviços secretos russos acabam de desmantelar, de neutralizar um indivíduo que estava preparado para levar a cabo atos terroristas em Kaliningrad, a zona mais leste depois mais este da Rússia. Portanto, para dizer que o que está a acontecer atualmente é que a Ucrânia está a usar estes métodos porque não tem condições de lutar convencionalmente. E com guerrilhas ou com atos terroristas, que nem chamamos de guerrilhas, mas com atos terroristas, não vai trazer de volta a Crimeia ou a região de Donbass. E mais ainda, os russos que ainda agora estão um pouco enferrujados, por assim dizer, mas isto é uma grande experiência, uma longa experiência
de luta contra o terrorismo. Portanto, isto percebe-se que não existe chance nenhuma de a Ucrânia, de Zelensky, ter de volta, digamos, a Crimeia ou a região de Donbass. E mais, altos oficiais do governo russo já disseram que a guerra, sim, terminará com conversações. Conversações que estarão baseadas naquilo que é, ou que serão posteriormente ao alcance da Rússia, não é? Ou pela Rússia, dos objetivos da operação especial. Portanto, só depois de alcançar os objetivos é que vai se sentar à mesa para discutir a paz. Muito obrigado. Saia, eu vou na mesma senda. Bom, eu penso que o Volodymyr Zelensky está a trazer um discurso emocional, porque a Rússia anexou a Crimeia em 2014, de lá até cá a Ucrânia nunca mais tinha manifestado, neste caso, um discurso publicamente que reivindicasse, neste caso, a Crimeia. Mas também porque a Rússia não vai aceitar. Se a Rússia decidiu anexar a Crimeia, foi na verdade uma estratégia. Se olharmos isso na perspectiva da geopolítica, tem aquilo que chama-se sentido do espaço, que é um espaço que possui vida. Portanto, os Estados não dormem por causa do sentido do Estado. Agora, se a Rússia anexou a Crimeia e a Ucrânia não pode fazer nada naquela altura, não será agora. Por quê? Por que a Rússia anexou a Crimeia? Porque a Crimeia neste caso, tem águas quentes, porque neste caso os portos da Rússia durante muito tempo as águas são frias. Então, a Crimeia ajuda a Rússia porque aquelas águas permitem que a Rússia escolha, neste caso, os seus produtos e para o treinamento dos seus soldados. Eu penso que o Zelensky precisa de fazer um pouco de exame de consciência, refletir melhor, porque está a trazer um discurso emocional que na verdade não vai se concretizar. É verdade que pode estar a receber ajuda, neste caso, do Ocidente, mas que essa ajuda, o objetivo central é tornar a Ucrânia, ou colocar a Ucrânia numa situação insustentável. Porque por mais que termine a guerra, neste caso na Ucrânia, a Ucrânia vai levar muito tempo para poder pagar aquelas dívidas. Muito bem. Eu vou continuar ainda mexendo com este assunto da Ucrânia. Eu quero saber se vamos concordar com este ponto. Já é sabido que, nos termos de guerra, a Ucrânia não consegue se impor à Rússia. Isso está claro desde o arranque desta missão especial, como a nação russa tem declarado. Em linhas gerais, que resta à Ucrânia neste momento? Porque estamos a ter um presidente que, ainda que as circunstâncias digam uma coisa, ele vai na contramão. Alves, por favor. Sim, é um pouco complicado falar exatamente da Ucrânia neste momento, porque há algumas fugas de informações do terreno que fazem menção de existência de alguns grupos de mercenários importados naquele território. E se calhar há os que vão ainda mais longe ainda e afirmam que agora temos o conflito entre a Rússia e a própria NATO no território. Então, esta toda visão do Zelensky, eu olho para o Zelensky como um bom ator, ele está num baile de máscaras e ele consegue exatamente incorporar a pessoa de um presidente fragilizado e alinha com os seus discursos. Ele consegue juntar a imagem e os seus discursos de tal forma que, se calhar, a Rússia levará muito tempo para recuperar essa questão de imagem diabolizada pós-guerra. Porque a questão da informação está sendo bem gerida pelo Ocidente e pelo Zelensky. A Rússia, durante muito tempo, não investiu muito nesse item de informação, tanto que tem muitas dificuldades de aparecer em público e justificar-se de alguns fenómenos. Mas, no terreno, eu acho que o Zelensky, o que lhe resta é estar na trela do Ocidente e principalmente do Washington, que está comandando todos os destinos daquela guerra ao seu favor e, se calhar, no fim deste conflito é que teremos as partes claras sobre a participação neste conflito.
Olha, eu ia dizer uma coisa. Na verdade, já é oficial. Quer dizer, o Ocidente já veio dizer que, na verdade, o que está a acontecer aí na Ucrânia não é uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, ou com a Ucrânia. É uma guerra entre o Ocidente e a Rússia em nome da ordem mundial. Ok? É por isso que o Ocidente está a cometer erros atrás de erros, a sacrificar aquilo que é o seu futuro o econômico, aquilo que é o seu bem-estar econômico e social, do seu povo, na verdade, em nome desta ordem mundial, porque a derrota da Ucrânia, clara, não é? Praticamente quer dizer, é equivalente à derrota da ordem mundial ocidental. E felizmente, quer dizer, eu há um tempo também pensava como o colega, quer dizer, que a Rússia fosse fraca, que a fragilidade russa na área da informação fosse um, digamos, um ponto negativo. Mas hoje eu começo a perceber que, na verdade, é positivo, porque vencer na guerra da informação hoje, quer dizer, a maneira como está feito, como o jogo é colocado, implica praticamente ter que mentir. Quer dizer, porque esta informação é toda falsificada, que a gente vê nas redes ou nos órgãos de informação ocidentais. Tanto a Rússia já tem uma experiência dessas, a União Soviética tinha uma pujança na área da informação e propaganda, e já sabe que não há nada de bom que se possa colher numa guerra destas. Portanto, neste momento eu penso que esta fraqueza russa na área da informação é ao mesmo tempo a sua arma forte, porque os povos, que tarde ou cedo as pessoas acabam sabendo da verdade. E ela está vindo, está aparecendo. Portanto, sem que a Rússia tenha gasto rios de dinheiro numa contra-propaganda, em ter que justificar, porque também isso é um método de gastar a outra parte. Vão-se lançando, quer dizer, milhares de mentiras por dia, então a outra parte tem que gastar milhões para refutar estas mentiras. É um desgaste também informacional. Então, neste momento, penso que a Rússia está muito bem assim como está, em termos informacional. Aqueles que percebem do que está a acontecer também estão tranquilos. Os que não percebem, é só votos que procurem perceber isto, mas não há coisa, não há muito que se diga em relação à guerra de informação. Porque vencer a guerra de informação hoje praticamente significa ter que atropelar a verdade. Ter que atropelar os princípios daquilo que vendem mais, princípios democráticos e por aí fora. Por favor. Bom, mas também Maquiavel já nos ensina no seu livro O Príncipe que mentir também é um recurso político, é muito valioso. Agora, olhando para a situação de Volodymyr Zelensky, eu penso que o Volodymyr Zelensky já deveria ter se sentado à mesa, neste caso com os russos, até quando iniciou, neste caso, a guerra, como o Ocidente chama, a operação especial, como a Rússia chama. Um grande homem das relações internacionais, Henry Kissinger, disse que não, a Ucrânia tinha que ceder territórios à Rússia. Porque, bom, por que o Henry Kissinger disse isso? Porque ele já está velho, já não tem nada a perder. Agora, eu penso que o Ocidente segue, neste caso, dando apoio à Ucrânia, mas que no final de tudo a Rússia vai concretizar os seus objetivos, porque até já ocupou alguns territórios. Se a Ucrânia tivesse capacidade, teria recuperado aqueles territórios. Agora, o que o Zelensky anda a falar, na verdade, é um discurso aberto e vazio, cheio de conteúdo, porque está a trazer um discurso para entreter a população e fazer passar uma mensagem de que a Ucrânia é forte, ele é muito bom, mas, na verdade, a Rússia está a seguir tomando territórios, porque aqueles territórios que a Ucrânia estava resistindo estão nas mãos dos russos. Em suma, estamos a ter uma Ucrânia que... Estamos a ter um presidente ucraniano que tira muitos discursos motivacionais, mas na prática acaba não sendo isso. Ele, na qualidade de ser ator, tirando aquele tipo de discurso, eu penso que ele pensa que está a fazer um jogo político, mas que na verdade está perigando a nação ucraniana, porque não é através do discurso que recupera seus territórios. Aquele conflito vai terminar ou através do diálogo ou através da invasão total. É verdade que a pretensão da Rússia pode não ser a tomada
de todo o território ucraniano, mas aquela região que pretende, neste caso, proteger os falantes de língua russa, que na verdade eram marginalizados. Muito bem, vamos ao nosso terceiro tema e agora sim, vamos deixar um bocadinho os russos e ucranianos. Vamos ver o outro protagonista neste tabuleiro internacional. Estados Unidos ataca grupos apoiados pelo Irã e pela Síria. Mais uma vez estamos a ver Estados Unidos, já que não apareceu a dar discursos, Biden neste caso falando da Rússia, desta vez vai atacar sim estes grupos no Irã e também na Síria. Matamulani, eu quero começar contigo neste assunto. Bom, penso que não há muita coisa a dizer aqui, que é mais um espelho daquilo que é a dualidade de critérios, não é? Que a Síria e o Irão são territórios soberanos, portanto os Estados Unidos da América acham-se no direito de ir atacar estes grupos, e se olharmos para a localização geográfica, onde é que está Irão, onde é que está a Síria e os Estados Unidos da América, então é difícil fazer uma conexão com a segurança, não é? A segurança dos Estados Unidos da América, não é? A segurança interna dos americanos. Portanto, não é mais quer dizer, não há nada de novo aqui. Sim, o que posso fazer é realçar a questão, quer dizer, de facto, desta questão de critérios, não é? Que, sim, eles podem fazer isso, mas a Rússia que atacou a Ucrânia por uma questão de legítima defesa também, em grande parte, tendo em conta que a Ucrânia estava a ser usada e continua a ser usada pela NATO. Portanto, os russos não têm esse direito e os americanos têm. Portanto, é basicamente isto, não há muita coisa aqui a dizer. Alves, por favor. Sim, estes ataques são baseados naquilo que chama-se guerra preventiva ou dilema de segurança, ou seja, um Estado ou um ator a nível internacional que tem a percepção de que o outro ator vai se armando e possivelmente irá o atacar a qualquer momento. Ele cria um cenário de antecipar o suposto ataque, mas que isto não tem base factual, não tem como provar que este ataque iria se efetivar como tal. Então, é tudo baseado numa especulação. Ou seja, o presidente Biden está mostrando que realmente é um belicista e está a ativar todas as frentes que já se encontravam inativas no tempo de Donald Trump, porque a questão da Síria era uma questão um pouco resolvida, que já estava um pouco esquecida no sistema internacional, mas neste momento, como a Rússia já não está lá presente com força como estava antes de iniciar a sua operação militar especial na Ucrânia, os Estados Unidos tem um campo, tem um espaço onde sente-se mais à vontade para perpetrar as suas incursões. E olha aqui, os Estados Unidos é um dos estados que eu acho que, em termos de inteligência dos seus serviços secretos, trabalha muito bem a questão da distração de estados para, se calhar, alcançar aquilo que são os seus objetivos. Olha que deu uma ocupação ao Putin. O Putin não tinha uma ocupação a nível do sistema internacional, mas com essa operação militar especial na Ucrânia, o Putin passou a ter uma ocupação. O mesmo aconteceu depois da independência aqui em Moçambique. Samora Machel tinha discursos ofensivos, na qual ele dizia que todos os estados vizinhos que não estão independentes, ele vai ajudar a tornarem-se independentes. Então deram uma ocupação a ele, por ver que ele não tinha uma ocupação, deram uma guerra interna para ele se ocupar, esquecer um pouco essas ideias de ajudar os outros estados a libertar-se. O mesmo estava quase para acontecer em Taiwan. A China também queria receber uma ocupação por parte dos Estados Unidos, invadindo assim o Taiwan. Mas a China foi muito cautelosa, fez as suas manobras militares e terminou por aí. Então, é mais ou menos nesta senda que os Estados Unidos se encontra na zona do Médio Oriente. Está num momento em que está muito à vontade, pode fazer os ataques à sua maneira e a seu belo prazer. Mas isso tudo tem um preço. Qual é o preço? É que o Biden vai cessar um dia.
E as suas bases militares naquela zona vão continuar ativas e elas vão ficar propensas ou vulneráveis a ataques de terroristas. O próprio território norte-americano, por exemplo, os tiroteios que tem lá havido, não há garantias de que esses tiroteios sejam oriundos de indivíduos norte-americanos. Podem ser indivíduos enviados por pessoas simpatizantes do governo iraniano, o governo do Teherã e o governo de Damasco, com esta fúria que aquela gente do Médio Oriente carrega por parte dos norte-americanos. Obrigado. Jaime, sua opinião, por favor. Bom, a política externa norte-americana sempre consistiu em atacar os Estados fracos, neste caso para manter as suas influências e reafirmar-se a nível do sistema internacional. Se formos acompanhar a história dos Estados Unidos da América, eles sempre tiveram a tendência de atacar outros estados. Sempre inventam motivos que, na verdade, são motivos fúteis, que não existem. Simplesmente só querem atacar para poderem, talvez, o regime change e, neste caso, criar as suas influências. Acompanhamos quando mataram Saddam Hussein, ou alegaram que ele tivesse armas nucleares, mas que na verdade não tinha. Porque se tivesse armas nucleares, eles nem teriam ousado atacar. Se atacaram porque sabiam que não tinha armas nucleares. Se tivesse armas nucleares, teria contra-atacado, mas não o fez porque não tinha. Vimos também a situação de Muammar Gaddafi, que na verdade a Líbia estava numa situação estável em matéria de desenvolvimento, porque quando um Estado, ou para podermos medir a dimensão do desenvolvimento de um Estado, temos que observar a pirâmide de Maslow. Embora que o Muammar Gaddafi tenha se ascendido ao poder através do golpe de Estado, mas quando chegou ao poder observou a pirâmide de Maslow, as necessidades básicas do povo. O povo líbio estava numa situação confortável. E o Ocidente não gostou, porque queria buscar o petróleo líbio. Inventaram motivos e foram derrubar o Muammar Gaddafi, que na verdade ele não conseguiu ler o cenário, porque não tinha uma aliança muito forte com a China nem com a Rússia, porque eles teriam inventado o ataque. Em suma, olhando para a história, estamos a dizer que a Líbia perdeu por falta de fortes aliados. Bom, eu gostava que a gente mexesse agora com o assunto cá mais perto e dos palopes. Falámos sim de Angola. Decorreram já esta semana as eleições naquele país irmão. E até aquele momento os dados indicavam que a MPLA, o MPLA assim se diz, praticamente estava com uma maioria esmagadora de mais ou menos 80,41% ou um pouco mais que isso. No entanto, a oposição já parece, em particular a UNITA, que se via até antes das eleições como provável, como se fosse desta vez que tomasse a liderança deste país. O que aconteceu? Vou começar contigo, por favor. Há um dado muito importante que nós temos que ver aqui, quando se trata dos estados que conquistaram as suas independências via luta armada. Particularmente agora em Angola, que estão a decorrer eleições. No tempo da campanha, o Adalberto Costa aparecia, na verdade, com discursos elaborados. Mas aqueles discursos eram muito mais para a classe intelectual, porque a maioria da população não está mais preocupado com o discurso. Primeiro, olham fatores históricos. Angola, o MPLA concedeu independência a Angola. O MPLA conseguiu acabar com a guerra do Savimbi. Então, a maioria da população não está preocupada em ver o desenvolvimento, porque muitas vezes também não entende nada dessas coisas. Então, como o MPLA deu independência, paz, por mais que não faça boa coisa, é este que nos deu liberdade. E, na verdade, o MPLA está a explorar muito esse tipo de discurso. E há uma outra coisa muito importante aqui. Acompanhamos nas últimas semanas, quando morreu o José Eduardo dos Santos, que houve uma disputa acerca do funeral do José Eduardo dos Santos, que até no seio da família José Eduardo dos Santos havia divisão, que alguns filhos, diziam que não.
o funeral do pai tinha que acontecer em Angola, mas depois das eleições, para não haver, neste caso, o aproveitamento político. A esposa, como mancomunado com o governo, o regime do dia, disse que não, o funeral tinha que acontecer em Angola, neste momento. É verdade que acionaram, neste caso, a justiça. O governo do dia apoiou a Ana Paula dos Santos. Os filhos também contrataram advogados, mas o tribunal decidiu a favor da esposa ou ex-esposa, porque na verdade existe um debate acerca disso. E o corpo do José Eduardo Santos foi trasladado para Angola e que ainda não aconteceu o funeral. Dizem que o funeral vai acontecer, neste caso, no dia 28, que seria aniversário do José Eduardo Santos. Então, eu penso que também o MPLA usou a morte de José Eduardo Santos como aproveitamento político. Muito bem, eu vou pedir agora uma tibulana. Já tinha notado aí a mão, por favor. Pronto, na verdade, bom, são mais umas eleições. Em relação às eleições, os que me conhecem sabem o que eu penso sobre isso. As eleições é um processo onde a população dá a sua opinião, elege aquilo que devem ser os seus dirigentes, mas eu sou defendo aquilo que é a continuidade de um bom governo, de um bom regime. Portanto, se o governo, se o regime está a prestar contas, está a tomar conta de recado, está a responder àquilo que são as necessidades da população, eu penso que ele tem direito de permanecer no poder e de ganhar mais confiança ainda em relação ao seu povo agora, ou do seu povo. Agora, de facto, há erros graves, há relações muito grandes que o governo da UNITA, do MPLA, tem que tirar dos 30, 40 anos de independência, pouco mais de 40 anos de independência, para ver se nos próximos pleitos eleitorais consegue, de facto, garantir esta permanência, porque muitas vezes, e infelizmente, em África, as mudanças do poder são depois seguidas de quedas económicas, digamos, aquilo que declínio em termos daquilo que é desenvolvimento, porque as pessoas que vêm ao poder têm um problema muito sério de gestão e por aí fora. Ao longo dos anos de oposição, os partidos não estão a investir em aquilo que são os seus quadros, não é? Os partidos estão preocupados, os membros dos partidos estão preocupados com as suas vidas particulares. Estão também a lutar pelo poder como uma forma de enriquecer-se através desse poder. Portanto, penso que é a altura dos governos ou dos partidos de libertação em África começarem a pensar mais na perspectiva de trazer melhorias para aquilo que é a nação africana. E, aliás, está um momento ímpar agora, com esta questão da divisão do mundo, não é? em dois blocos no mínimo, não é? Por assim dizer. Tanto há uma oportunidade ímpar para os países africanos começarem a traçar políticas que realmente favorecem aos seus povos. Portanto, a questão das eleições em Angola, penso eu que coloco como mais umas eleições naquilo que é um novo jogo democrático vendido em África e no mundo inteiro. Portanto, não vejo muita coisa. Desculpa, eu queria dar agora, mas ok. Pode começar depois, vamos, por favor. Bom, senão é verdade. Se o João Lourenço conseguir renovar o mandato, não porque ainda tem aceitabilidade dentro do povo angolano, será o MPLA a vencer as eleições. Porque dentro do MPLA, neste momento, existe, neste caso, uma grande divisão. Há muitas vozes que não concordam com a liderança de João Lourenço, ou com a forma como ele dirigiu, ou está a dirigir este mandato. Porque em ciência política tem aquilo que se chama de diabolizar o antecessor como forma de legitimar o exercício do poder. O que significa tocar os pontos mais fracos do seu antecessor. Na verdade, no princípio, quando o João Lourenço adotou essa estratégia, pensávamos que estivesse a adotar essa estratégia. Mas, afinal de contas, ele estava
a perseguir, neste caso, o José Eduardo dos Santos. Por quê? Há muitos angolanos, há muitos generais angolanos que, na verdade, estão mergulhados numa situação de corrupção, mas que são intocáveis. Neste caso, o combate à corrupção em Angola está a cingir-se simplesmente na família dos Santos. Então, isso criou, ou acabou criando, um descontentamento no seio da família dos Santos e também no seio da família do MPLA. Alves, por favor. Bem, eu acho que é um teatro combinado. No fundo, a pano do fundo mesmo, eu acho que a ideia criada da perseguição de José Eduardo dos Santos era somente para levar a imagem do MPLA perante ao eleitorado. E, no fundo, essa questão de perseguição ela não existiu como tal. O que se fez foram algumas manobras políticas que deram a entender que existia essa perseguição. E eu aqui chamo mais atenção ainda porque foi toda a família de José Eduardo dos Santos que foi chamada a esse teatro para participar, porque a política é um jogo e eles jogaram muito bem e os resultados, a cada minuto que passa, vão fazendo uma revelação disso, vão trazendo essa renovação do poder por parte de João Lourenço. Agora, por outro lado, o Adalberto da Costa, ele trouxe um discurso muito bem elaborado, um discurso muito bem organizado, mas esqueceu-se de um facto: ele está em África. Em África, nós ainda não temos a capacidade de perceber esses discursos bem elaborados, ainda não temos incorporado essa ideia da democracia, desconhecemos o valor desse tipo de coisas. Então, os discursos nós aplaudimos naquele momento, mas meia volta nós já esquecemos e recordamos sempre daquele nosso pai que conseguiu colocar o pão na mesa. Então, é neste fator que o MPLA vai avançando nessa contagem que está acontecendo neste momento, porque as pessoas também não querem arriscar muito. As pessoas não querem abandonar aquela vida que elas têm, porque se naquela pequena vida que elas têm dá para perspectivar o futuro, e se calhar com uma desconhecida, que se calhar seria nas mãos do Adalberto da Costa, elas não pretendem arriscar até este ponto. Então, é mais ou menos nesta senda. Mas a questão também da translação do corpo de José Eduardo dos Santos era algo óbvio, era algo previsto. A Espanha ia ceder isso. A família ia ceder em algum momento. Não havia nenhuma possibilidade de José Eduardo dos Santos ter uma cerimônia fúnebre fora de Angola. Tinha que ser dentro do território que ele viu nascer, o território que ele ajudou, pós-independência, depois de Agostinho Neto, a crescer. Então, a questão patriótica jogou muito ao favor dessa translatação que aconteceu neste momento. Então, foi mais um triunfo para a própria MPLA, foi usado isto como instrumento de campanha e olha que este processo acontece no fim da campanha e há dias das eleições. Então foi uma coisa que veio colocar a cereja do bolo naquele todo processo que vinha acontecendo. Muito bem, estamos a passos galopantes para o término do nosso programa e, como já temos feito ultimamente, eu vou começar com o Saia. O que é que lhe marcou nesta semana e apresente também as últimas considerações, por favor. Bom, o que mais me marcou nesta semana é a campanha do Brasil, em que, na verdade, entre Jair Bolsonaro e Lula da Silva, tem trocado acusações. Que o Bolsonaro chama o Lula de ladrão corrupto e o Lula diz que não, o Bolsonaro está possuído. Então, eu penso que no Brasil, nos próximos dias, ainda vamos acompanhar um cenário muito interessante na esfera política, porque, na verdade, o discurso do Bolsonaro não está a convencer algumas pessoas que acompanharam o Brasil ou acompanharam o desenvolvimento no tempo da liderança de Lula da Silva, porque Lula da Silva
observou, na verdade, aquilo que eram as necessidades básicas do povo. Portanto, ele saiu enquanto que ainda tinha aceitabilidade, não tinha sofrido a erosão da legitimidade. E o Bolsonaro está a tentar renovar o mandato, mas há muitas vozes. É verdade que tem muito apoio daquela classe da elite, que estou falando dos empresários, porque muitas vezes aqueles não sentem a falta de comida, não tem problema das necessidades básicas, mas o povo da favelada sente a falta das necessidades básicas, razão pela qual já disseram abertamente que vão apoiar o Lula da Silva. É certo, muito obrigado. Matimulane, vou também lhe dou o mesmo tema, mas um bocadinho mais de síntese. Mas bem, eu diria que marcou-me de facto, quer dizer, a questão ainda, digamos, o recrudescer da crise económica e natural, digamos, ambiental na Europa, que é a questão das secas e das cheias, tanto que vai levar aqui a uma queda da qualidade da vida. Mas no sentido em que isso é um sinal de alerta para a África, porque a Europa estará virada, que já se anunciou isso, virada para a África. Então a ideia é que a África se coloque a pau, como eu gosto de dizer, que fungura maço. A África deve fungura maço para poder defender-se daquele que será o ímpeto europeu à busca de recursos no nosso continente. Muito obrigado. Alves. Sim, a informação que marcou-me esta semana é a admissão do comandante-geral da polícia no Japão, pela percepção que ele teve de que, olha, se eu não conseguir transmitir ou manter segurança, a ordem e segurança no meu território, e culminou com a morte do antigo primeiro-ministro Shinzo Abe na sua campanha, então eu não tenho capacidades para controlar este posto que me foi atribuído. Então eu penso que é uma oportunidade para vários Estados africanos olharem para este tipo de gesto como uma forma não de desistir, mas de reconhecer um erro e lavar a imagem daquelas pessoas que o nomearam para aquele posto, como uma forma também de mostrar gratidão aos seus povos. E aproveito também para despedir-me do povo que acompanha-nos a partir de casa, dizer que até uma outra ocasião. Certo, muito obrigado, senhores. É desta forma também que nós pomos o ponto final a esta edição do Debate Internacional. Esperamos que tenha sido do seu agrado, que tenha aprendido. Para a semana tem mais. Votos de um bom sábado. Porte-se bem.